pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Para a semana 6 de matemática, a unidade temática serão números, objeto de conhecimento, operações com números racionais, problemas de multiplicação e divisão de números racionais, cuja representação decimal é finita por números naturais. Habilidades: resolver problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Conteúdos relacionados: divisão e multiplicação, operações inversas, divisão por número 2 ou mais algarismos, divisão por número com 2 ou mais algarismos, arredondamento, cálculo mental e resultado aproximado, resolução de problemas envolvendo mais de uma operação com os números naturais. Para a aula de hoje, pessoal, o tema será multiplicação e divisão. Lembrando que nesta semana nós vamos relembrar, porque nós já trabalhamos com essas operações, tanto de multiplicação quanto de divisão. E eu vou colocar também a aula específica de divisão, onde nós falamos sobre como fazer a divisão e divisão por fração, divisão por porcentagem, para vocês relembrarem como pratica essas atividades e a gente poder testar o que vocês aprenderam ou não durante a resolução. Beleza? Vamos lá então. Só para relembrar, a principal ideia associada à multiplicação é a adição com parcelas iguais. Essa ideia significa que você vai efetuar contagens através de formação de grupos com a mesma quantidade. Não pode esquecer que também, para formar a multiplicação, nós usamos as ideias de combinações de grupos que integram a sua multiplicação. Então, quando nós estamos falando de multiplicações, estamos falando de adições. E você se lembra da ideia da adição? Olha só. Ele é muito importante antes de você começar a fazer as suas operações. Qualquer operação que você vai fazer, organizando os algarismos em seu respectivo lugar dentro do quadro, vai ficar muito mais fácil para a resolução da atividade. Então, mas o que você precisa saber? Bom, vamos observar que podemos organizar o quadro de valor de lugar nas diferentes operações: adição, subtração, multiplicação. Ele é um facilitador. Esse quadro que vocês receberam só não vai ser efetivo para a gente fazer a operação de divisão. Aí precisa usar outra forma. Ao invés de usar o quadro, você vai só ordenar os algarismos. O quadro que vocês receberam é esse, ó. Ele tem a primeira classe, a classe das unidades simples. O que significa a classe das unidades simples? É a primeira ordem, a ordem das unidades; a segunda ordem, a ordem das dezenas; a terceira ordem, a ordem das centenas. Depois ele entra a classe dos milhares. A quarta ordem são as unidades de milhar. A quinta ordem são as dezenas de milhar. A sexta ordem são as centenas de milhar. Na classe dos milhões, a sétima ordem é a unidade de milhão. A oitava ordem são as dezenas de milhão. Nona ordem
centenas de milhão. E a última classe que eu coloquei para vocês nesse quadro é a classe dos bilhões, que temos a 10ª ordem, unidades de bilhão, 11ª ordem, dezenas de bilhão, 12ª ordem, centenas de bilhão. Observe um truque do professor aqui, ó. As ordens elas não mudam, vai ser sempre unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. São apenas 3 ordens presentes dentro de cada classe. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Estas ordens vão determinar o valor do algarismo dentro da classe que ele ocupa. Então, se o algarismo está na primeira ordem, ele tem o seu menor valor, o valor de unidade. Se o algarismo está na segunda ordem, ele tem o valor de dezena, tá? E se o algarismo está na terceira ordem, ele tem o valor de centena. Foi o que o professor colocou naquele outro vídeo com a imagem do 8. Vamos então dar o exemplo do algarismo 8. Observa que o algarismo é o mesmo em todas as ordens. É o algarismo 8 na unidade, o algarismo 8 na dezena, o algarismo 8 na centena, o algarismo 8 na unidade de milhar, o algarismo 8 na dezena de milhar, o algarismo 8 na centena de milhar e o algarismo 8 na unidade de milhão. Veja que ele vai mudar de valor. Ó. Na dezena, o 8 vai valer 80, certo? Já se ele ocupar a centena, o 8 vai valer 800. Se ele ocupar a primeira ordem da segunda classe, a classe de milhar, o 8 vale 8 unidades de milhar, ou seja, 8.000. Se ele estiver na quinta ordem, a segunda ordem da segunda classe, ele já vai valer 80.000. E se ele estiver na última ordem, a sexta ordem, última ordem da classe dos milhares, ele vai valer 800.000. E se mudamos para outra classe, a classe dos milhões, quanto vale 8 unidades de milhão? 8 milhões. E assim sucessivamente, tá bom? O mesmo algarismo ele só vai mudar a quantidade, o valor dele, se ele mudar de ordem e de classe. O que vocês precisam prestar bastante atenção? Ó, na classe das unidades simples. Se você aprender o valor do algarismo na unidade, na dezena e na centena, na classe das unidades simples, todos os outros você vai fazer tranquilo. Usando o quadro de valor de lugar para fazer uma operação de adição simples, nós precisamos somente organizar dentro do quadro unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar. Veja que o primeiro termo, a primeira parcela, tem 1140, enquanto a segunda parcela só tem 350. Vamos fazer a soma. 0 mais 0 dá 0. 4 mais 5 são 9. 3 mais 1 são 4. 1 mais 0 dá 1. 1490. Resolveu. Esta é a forma de fazer a adição simples de duas parcelas dentro do quadro de valor de lugar. Agora nós vamos ter um caso de adição simples com reserva. O que é isso? Olha só. Eu tenho 0 mais 0, 0. 7 mais 0, 7. 8 mais 5. 8 mais 5 vão ser 13 o resultado. Só que no nosso sistema decimal, ele vai só até o 9. Quando chega o 10, muda para a próxima ordem. Então o que eu faço? Deu 13. O 3 fica aqui na centena e o 1 é uma nova ordem. Deu 13, o 1 vai ser unidade de milhar, vai para a próxima ordem. Então qual que é o resultado dessa operação? 870 mais 500, 1370. Vamos agora realizar uma adição com reserva e 3 parcelas. Vamos ver como é que fica?
Bom, a primeira ordem é a ordem das unidades, tudo zero. Então 0 mais 0 dá 0. Agora vem, ó. Na segunda ordem eu tenho 9, 7 e 8. 9 mais 7 mais 8. São 3 parcelas. 9 mais 7, 16. 16 mais 8, 24. Não posso colocar 24 dentro da ordem da dezena. Então fica o 4, que é a dezena, e o 2 vem para a centena. Ó, 24. O 2 veio aqui em cima para a próxima ordem. Agora façamos a soma. 2 mais 4 dá 6. 6 mais 3 dá 9. 9 mais 2, 11. Outra vez, não posso colocar 2 algarismos dentro da centena. Então fica o primeiro algarismo do 11 e o segundo algarismo vai para a ordem da frente. Tá? Então olha só, deu 11. 11 centenas é igual a uma unidade de milhar e uma centena. Ficou a centena, subiu a unidade de milhar. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Uma coisa que eu vejo muitos educandos errarem nessas adições com reserva é esquecer de somar o algarismo que veio da ordem anterior. Então a primeira coisa que você vai fazer é somar o algarismo que veio da ordem anterior com a primeira parcela. Por quê? Assim você finaliza com o resultado completo. Então presta muita atenção nas adições com reserva, o algarismo que veio da ordem anterior. Começa somando ele. No caso aqui eu comecei, ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Agora nós vamos analisar o quadro de valor de lugar para realizar multiplicação. Lembra que a multiplicação é uma operação que precisamos ter muita atenção na sua realização. Por quê? Porque você pode observar que organizar ela dentro do quadro, as diferentes formas dessa operação multiplicativa, precisa do apoio da tabuada. Principalmente se você for fazer com 2 algarismos ou mais. Organizando dentro do quadro de valor de lugar, você pode usar a tabuada e resolver fácil. Vamos lá. Eu tenho aqui nesse primeiro exemplo o número 375 multiplicando ele por 42. Observa que o professor colocou em cores diferentes cada ordem, tá? A unidade eu coloquei em vermelho, a dezena eu coloquei em azul e a centena eu coloquei em verde para você acompanhar o processo que está sendo feito. Dentro do quadro de valor de lugar você pode fazer da seguinte maneira: primeiro observar a tabuada do 2 e depois observar a tabuada do 4. É muito importante que você faça dessa forma dentro do quadro de valor de lugar, que deixa, além de mais rápido a sua resolução, mais fácil. Por quê? Tabuada do 2 eu tenho, tabuada do 4 eu tenho. A tabuada do 42 eu não tenho, eu não preciso fazer, porque se eu dividir nas ordens, eu não preciso fazer a tabuada do 40, não preciso fazer a tabuada do 50 nem do 100. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, a unidade vale 2. 2 vezes 5, 10. Lembra que a gente nunca pode colocar 2 algarismos dentro da mesma ordem. Essa primeira linha aqui de resolução vai ser a linha da unidade. Então eu coloquei, ó, o 0, que deu, e o 1 da unidade vai subir para a próxima ordem. Tá? Agora, presta atenção que eu vou fazer 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Mais um que subiu, resultado dá 15.
Observa, novamente, o 5 fica na ordem, o 1 sobe para a ordem posterior. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 que subiu, o resultado da unidade vai ser 750. 2 vezes 375, 750. Muito bem, acabou minha conta? Não. Não, porque eu não vou multiplicar 2 vezes 375. Serão 42 vezes 375. Então, o produto que eu encontrei aqui é apenas o produto da unidade. Agora eu vou procurar o produto da dezena. Para fazer o produto da dezena, a primeira coisa que você vai fazer é eliminar a ordem da unidade. Eu gosto de colocar a soma dos dois produtos aqui, nesse ponto, que assim eu já sei que, por exemplo, 10 vezes 5 é 50. A menor dezena que eu multiplicar já vai ser maior do que a unidade. 10 vezes 1 são 10. Já vai ser maior que a unidade. Então eu vou usar a segunda ordem. Eliminando com o sinal da operação de mais aqui, eu já posso calcular 4 e não preciso pensar em 40, certo? 4 vezes 5. 4 vezes 5 na tabuada dá 20. Olha só, não se confunda nesse passo, hein? O 0 fica na ordem e o 2 vai para a dezena. Por que o 2 vai para a dezena, pessoal, e não para a centena? Porque eu fiz 4 vezes 5 unidades. 40 vezes 5 vai dar 2.000, tá? Mas eu estou trabalhando com 4 vezes 5, dá 20. 5. 4 vezes 5 dá 20. O 0 fica na segunda ordem e o 2 sobe para a ordem da dezena. Agora, 4 vezes 7. 4 vezes 7 dá 28. Mais 2 que subiram. 30. 0 na casa livre. 3 para a terceira ordem. 4 vezes 3, 12. 12 mais 3 que subiram, o resultado dá 15. 5, sobe 1. 4 vezes 0 é 0, mais 1 que subiu, dá 1. Resultado da dezena, quanto que é? 40 vezes 375, 15.000. Agora nós fazemos a adição do produto da unidade com o produto da dezena. Então fica 0, 5 mais 0, 5, 7 mais 0, 7, 5 mais 0, 5, 1 mais 0, 1. Então olha só, deu 15.750 o resultado. Perfeito? Agora o professor vai fazer com essa proposta de operação aqui, 962 vezes 86. Organizando dentro do quadro de valor de lugar, fica fácil. Não se esqueça. 6 vezes 9, 54. Mais 3 que subiram, 57. 7 sobe o 5. 6 vezes 0 é 0. Mais 5 dá 5. 6 vezes 962 dá 5.772. Mais 8 vezes 2, 16. 6 e sobe 1. 8 vezes 6, 48. Com 1 que subiu, 49. 9 sobe 4. 8 vezes 9, 72. Mais 4, 76. O 6 e sobe o 7. 8 vezes 0, 0. 7 que subiu.
7. Somando agora os dois produtos, 2 mais 0, 7 mais 6 dá 13, 3, sobe 1, 7 mais 1, 8, 8 mais 9, 17, 7, sobe 1, 5 mais 1, 6, 6 mais 6, 12, 2 e sobe 1, 7 mais 1, 8. 86 vezes 962 é igual a 82.732. Podemos também organizar dentro do quadro de valor. Podemos organizar também dentro do quadro de valor de lugar operações multiplicativas com 3 algarismos ou mais. Vamos observar agora 826 multiplicando 334. A primeira linha será o produto da unidade, a segunda linha o produto da dezena, a terceira linha o produto da centena, na quarta linha eu terei a soma de todos os produtos. Então, vamos lá. 4 vezes 6, 24, 4, sobem 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, 0, sobe 1. 4 vezes 8, 32, mais 1 que subiu, 33. 3, sobem 3. 4 vezes 0, 0, 0 mais 3, 3. O produto da unidade é 3.304. Vamos agora realizar o produto da dezena. 3 vezes 6, 18. 8, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1 que subiu, 7. 3 vezes 8, 24. 4, sobem 2. 3 vezes 0, 0. 2, desce o 2. O produto da dezena, 30 vezes 826, é 24.780. Agora vem o produto da centena, e eu vou eliminar. Para fazer o produto da centena, eu elimino a ordem da unidade e a ordem da dezena. Por quê? Porque a menor centena possível é 100. Então, 1 vezes 100 vai ser 100. A ordem da unidade e a ordem da dezena eu elimino. Vamos lá. 3 vezes 6 eu já fiz ali, eu sei que é 18. 8, sobe 1. 3 vezes 2 eu já fiz, são 6, mais 1 que subiu, 7. 3 vezes 8, 24. 4, sobem 2. 3 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 300 vezes 826 é igual a 247.800. Ó. Agora vamos juntar os 3 produtos: o produto da unidade, o produto da dezena e o produto da centena. 4 mais 0, 4. 8 mais 0, 8. 3 mais 7, 10. 10 mais 8 dá 18. 8, sobe 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 7, 15. 5, sobe 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 2 mais 0, 2. 334 vezes 826 é igual a 275.884. O que o professor quer que você entenda com isso? Usar o quadro de valor de lugar é um facilitador para resolver as operações. Quanto maior a operação, quanto os números maiores estiverem envolvidos nessa operação, usando o quadro de valor de lugar, fica muito mais fácil de resolver. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, gostaria que todos vocês utilizassem o quadro de valor de lugar que o professor mandou para vocês, plastificado,
pega uma canetinha, escreve sobre ele com a canetinha, depois você passa um pano úmido ou pano com álcool, você consegue limpar para fazer a próxima operação. Ele vai te ajudar muito em fazer tanto a operação de adição, subtração, quanto a operação de multiplicação. Já para as divisões, você usa aquela outra forma, ordenar, conforme o professor ensinou nas outras aulas. Perfeito? Aquele abraço. Já quando falamos de ideia da divisão, o principal delas, a principal coisa que nós precisamos ter em mente é que vamos separar em partes iguais, com o menor resto possível. Dentro das ideias das divisões, nós também temos frações e porcentagens, e outras tantas que nós podemos usar no nosso dia a dia. Mas não se esqueça que a operação de divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, para que você possa fazer com assertividade e sem errar nada, a divisão, é preciso sim estudar a tabuada. Você precisa ter a tabuada na sua mente para entender quantas vezes aquela quantidade cabe dentro do outro. Mesmo que sejam divisões por 2, 3, 4 algarismos, é extremamente importante você conhecer a multiplicação, a tabuada, para conseguir resolver de forma mais tranquila possível. Tem uma palavrinha que o pessoal deve ouvir pouco aí, porque faz parte da linguagem matemática, que chama algoritmo. Sabe o que significa algoritmo? Algoritmo, segundo a nossa ciência, quer dizer, o algoritmo é a forma científica de se resolver as operações matemáticas, sendo que o algoritmo da adição é composto por parcela, soma ou total como resultado. Já o algoritmo da subtração é composto por minuendo, subtraindo, com seu resultado chamando resto ou diferença. Já a multiplicação, temos o algoritmo composto por fatores, sendo o primeiro fator o multiplicando, o segundo fator multiplicador e tendo como resultado o produto. Já o algoritmo da divisão é composto por, primeiro, o dividendo, segundo, o divisor, tendo como resultado o quociente. Se a divisão for exata, o não apresentará resto. A divisão não sendo exata, o resto também faz parte do resultado. Eu sou o professor Chatoff, direto da ciência. Vamos lá, pessoal. Uma das dúvidas que encaminharam para o professor na resolução do nosso primeiro PET foi o seguinte: professor, eu não sei fazer divisão. Muito bem, eu agradeci muito o aluno que me mandou o educando, né? Porque aluno é sem luz, eu não gosto de sem luz, eu sei que todos vocês brilham, tá? Então o educando que me mandou essa questão falou assim: olha, professor, eu não tenho muita ideia de fazer divisão, eu não consigo fazer divisão. Até a orientação que eu passei para ele, para esse educando, e aí é que ele fizesse da mesma forma que nós aprendemos lá no começo, lá no terceiro ano, com desenhos. Pessoal, como eu disse para vocês, na matemática quem sabe só uma forma de fazer o exercício não sabe nada, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala em divisão, também dá para ser feita com desenhos. Mas aí, quando é uma divisão muito grande, com números acima de 100, fica muito complicado para você fazer com desenhos, porque vai te exigir
uma quantidade muito grande de desenhos que vai complicar a sua vida. Mas dá para ser feita a divisão através de desenhos, tá? Então vamos lá, eu peguei o exemplo aqui, ó. 11 dividido por 2, o resultado é 5 e sobra 1. Vamos ver isso nos desenhos, como é que fica? Olha só, eu pus aqui na macieira, tem 11 maçãs. E eu preciso distribuí-las em 2 cestos. Vamos ver como é que fica? Uma para esse primeiro cesto, uma para o segundo cesto. Mais uma para o primeiro cesto, mais uma para o segundo cesto. Mais uma para o primeiro cesto, mais uma para o segundo cesto. Outra para o primeiro cesto, outra para o segundo cesto. Mais uma, mais uma. A última maçã dá para dividir? Não vai dar para dividir igualmente. Então, olha só, ficaram 1, 2, 3, 4, 5 maçãs em um cesto. 1, 2, 3, 4, 5 maçãs no segundo cesto. Ou seja, 11 dividido por 2, o resultado é 5 e o resto 1. Como eu disse para vocês, dá para fazer a divisão usando desenhos, os símbolos. Mas aí, divisões com números muito grandes vai exigir desenhos também muito grandes, o que vai dificultar para a gente. Como que a gente resolve isso? Usando o algoritmo, ou seja, a conta em si. Perfeito, pessoal? Vamos agora trabalhar com o algoritmo para ver como é que fica? E aí fazer com números maiores? Vamos lá, tá? Então, vamos agora trabalhar com o algoritmo da divisão. Então é o seguinte, ó. Quando a gente fala de divisão, ela é uma operação na matemática utilizada para descobrir como se separa as quantidades em partes e partes iguais, tá certo? Ou seja, é fracionar algo. Dividir quer dizer, então, tirar partes iguais. Da mesma forma que quando a gente fala de multiplicação, você está juntando partes iguais, parcelas iguais, a divisão está separando partes ou parcelas iguais, tá? Prestando atenção nesta pequena regrinha, você vai entender que a fração, então, nada mais é do que uma divisão. Nós vamos estudar frações esse ano, nós vamos trabalhar com frações. Então, antes de começar a trabalhar fração, você precisa ter uma ideia clara do que seja a divisão. Perfeito? Geralmente, o símbolo que é usado para a operação de divisão é esse com 2 pontinhos e uma barra no meio, tá? Pontinho, pontinho, barra separando. Esse é o símbolo geralmente utilizado para uma conta de dividir. Mas também podemos encontrar 2 pontos, indicando que é uma divisão, ou na calculadora uma barra, que também indica que é divisão. Se você for usar o computador para fazer uma divisão, você vai ver que geralmente no computador você não tem o símbolo da divisão, você tem a barrinha. E essa barra também é utilizada como sinal da divisão. O problema da divisão geralmente é a leitura de como se faz esse processo de divisão. Perfeito? Entendido isso, vamos então agora para o algoritmo. Lembrando que quando se trata de matemática, quem sabe fazer só de um jeito não sabe nada. Quem sabe fazer só de uma forma não sabe dividir, certo? Então observa, nós vamos agora trabalhar com o algoritmo, só que qual que é a diferença? Quando você trabalha com o algoritmo, com a conta em si, você pode fazer divisões gigantescas. Com o desenho, quando você vai fazer com números maiores, dificulta muito a resolução da divisão. Por isso, nós usamos o algoritmo, tá? A divisão ela é feita para facilitar a sua vida. Então, se você vai fazer com desenhos, com agrupamentos ou com o algoritmo,
Você que escolhe a forma mais rápida que você tiver para fazer. Na questão de tempo, o algoritmo é imbatível. Ele é o melhor e mais rápido para ser feito sempre. E como que é o algoritmo? Vamos lá dar uma olhada? Então, vamos lá, o algoritmo da divisão fica da seguinte maneira, ó, presta atenção. 12 é o número que eu quero dividir, tá? A chave é o símbolo da divisão, então eu coloco dentro da chave a quantidade de vezes que eu vou dividir esse número. Então eu vou fazer 12 dividido por 4. A dica maluca do professor é o seguinte, ó. Pergunte, na tabuada do 4, tem algum número que multiplicado por 4 dá 12 ou chega perto sem passar? Então eu vou perguntar, na tabuada que eu tenho do 4, se eu pegar o 4 e multiplicar por qual número vai dar 12 ou chegar perto de 12? Vamos olhar? Dá uma olhadinha na sua tabuada aí que você recebeu. Você recebeu um encarte plastificado com um lado a tabuada e o outro lado o quadro de valor de lugar. Nós vamos usar muito a tabuada para aprender divisão. Não tem outra maneira a não ser treinando com a tabuada. Então manda bala aí, vai, faz o seu cálculo. Eu vou dar um tempinho para você fazer. Muito bem, se você olhou direitinho na tabuada do 4, você vai perceber que na tabuada do 4, o 3 é o número que eu multiplico por 4, que dá 12 exato. Olha só que interessante, ó. Então faço, ó, 3 vezes 4, resultado dá... Vou passar um traço aqui para dividir, tá? Para mostrar que o resultado vai ficar do lado de cá, tá? 3 multiplicando por 4, 3 vezes 4, 12. Passo o traçozinho aqui para você ver, ó. Como que eu vou continuar a resolução? Eu tenho 3 vezes 4, deu 12. 12 tira 12, dá 0. Então essa minha divisão é uma divisão exata. 12 dividido por 4, eu tenho 3 de quociente. Tá? Quantos 4 cabe dentro de 12? 3. 3 parcelas de 4, de valor 4, dentro do 12. Ficou claro? Os termos da divisão. Bom, a divisão, vocês viram que tem esse formato. Tá? O primeiro termo dele é o dividendo. Dividendo é o número que vai ser dividido na minha operação. O 4 é o divisor, ou seja, é a quantidade de vezes que o dividendo vai ser dividido, vai ser fracionado. O resultado de uma divisão é o quociente. Aquilo que sobra de uma divisão é o resto. Perfeito, pessoal? Entenderam como que é o processo de divisão? Esta é a divisão no algoritmo. Mas calma lá que eu vou dar mais exemplos para vocês. Vamos ver? Vamos lá então, pessoal. Como vai funcionar se eu fizer uma divisão dentro do algoritmo com números bem grandes? Vamos lá? Vou escolher aqui um número, ó, 1240 e dividi-lo por 8. Observa só que é um número bem grande. A dica do professor foi que você tem que perguntar na tabuada do divisor quantas vezes ele cabe dentro do dividendo. Mas observa, na tabuada do 8 termina no 80 e eu preciso de 1240. Então, como que eu vou fazer para organizar essa divisão e usar a dica do professor com a tabuada? Bom, o primeiro passo é ordenar o número. Vamos ordená-lo? Então é lá. Separa em unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Por que você vai fazer isso? Bom, você trabalhar com um número dentro da ordem, você trabalha com menores possibilidades. E aí está o pulo do gato de sempre colocar unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Por a ordem. Nessa forma nós vamos fazer a pergunta da dica maluca. Tá? Pergunte, na tabuada do divisor,
Tem algum número que multiplicado por ele dá o mesmo valor do dividendo ou chega perto sem passar? Vamos por ordens. Na unidade de milhar, que algarismo eu tenho? Eu tenho o algarismo 1. Dica do professor. Quando você está dividindo, começa sempre pela maior ordem, certo? Então observa só. Qual que é o algarismo que está na maior ordem? O algarismo 1. Se eu for dividir 1 em 8 partes, o inteiro em 8 partes, dá para mim fazer essa divisão? Bom, sem fracionar, não. Como nós estamos trabalhando com ordem, eu tenho outras que podem emprestar. Então vamos lá. 1 dá para dividir por 8? Não, não dá. Então tira a unidade de milhar. Sobrou para mim 12 centenas. Então o meu quociente vai começar com a ordem das centenas. Então vou dividir aqui, separar direitinho para colocar a ordem da centena aqui. Bom, vamos fazer a pergunta. Na tabuada do 8, tem algum número que eu posso multiplicar por 8 que chega perto de 12 o resultado sem passar? Vamos lá na tabuada. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. Opa! 2 vezes 8 já é 16. Passou, porque eu estou procurando 12. Então, o número que tem na tabuada do 8, que chega mais perto de 12 sem passar, é 1. 1 vezes 8 dá 8. Agora aqui, pessoal, ó, eu dividi porque eu vou fazer uma subtração. Eu tenho 12 centenas e vou tirar 8 centenas. Como é que eu faço isso? Bom, lembra sempre, na matemática, quem só sabe uma forma não sabe nada. Eu vou pegar o que eu tenho, colocar na minha cabeça e vou contar nos dedos quanto falta para eu chegar no outro. Então vamos lá, ó. Eu tenho 8 na minha cabeça. Vou contar com os dedos, ó. 8, 9, 10, 11, 12. Quanto falta para chegar no 12? 4. Então vamos colocar lá. Vamos colocar o resultado. 12 tira 8, o resultado deu 4. Eu tenho 4 centenas que me sobraram. Tem como eu dividir 4? Tem como eu dividir 4 por 8? Não, não vai dar sem fracionar. Então o que eu vou fazer? Desce o 4. Deixa eu separar aqui com a barrinha azul para ficar bem claro que eu vou trabalhar com a dezena. A dezena eu coloquei de azul, a barrinha azul aqui. Muito bem. Se a centena não deu para o resultado total, ainda vou continuar de divisão, então agora eu vou criar no meu quociente também a ordem da dezena. A dezena aqui. Vem de novo a pergunta. A pergunta da dica maluca do professor. Ó. Na tabuada do 8, existe algum número que multiplicado por 8 dê 44 ou chegue perto sem passar? Vamos voltar para a tabuada. Tabuada do 8. Você está vendo quanto que é importante você aprender a tabuada? Para fazer a divisão de uma forma bem mais rápida. Então vamos lá. 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 16 na cabeça, com mais 8. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. 8 vezes 4, bom, 24 na cabeça, mais 8, 32. Eu preciso chegar no 44, ainda estou no 32. 8 vezes 5, 32 na cabeça, com 8, 40. Opa, 40, 8 vezes 5 deu 40. Estou perto de 44, vou tentar o 8 vezes 6, quem sabe, né? 8 vezes 6, 40 na cabeça, mais 8, 40 mais 8 deu 48. Opa, 8 vezes 6 não pode. Passou.
Então, que não passe, que chegue perto sem passar, é 8 vezes 5 vezes 8, que dá 40. Vou fazer outra subtração aqui, ó. Eu tenho 44 dezenas e vou tirar 40 dezenas, que foi o resultado de 5 vezes 8, 40. Dá para fazer? Vamos lá. 40 na cabeça, 41, 42, 43, 44. Opa, deu 4 de novo, olha que maravilha. Resultado aqui, deu 4. Acabou a minha conta? Não acabou não, porque eu ainda preciso calcular a unidade. Vamos calcular a unidade? Primeiro, traço de novo aqui para separar. Minha unidade está de amarelo, então passo um risco amarelo. O algarismo 0 está na unidade, então eu desço o algarismo 0 aqui. E crio no meu quociente também a casinha da unidade. Aqui facilitou, porque olha, na dezena eu já vi que na tabuada do 8, qual é o número que eu multiplico por 8 que chega perto do 40? Eu já vi, ó, 5. 5 vezes 8 não deu 40? Então eu vou repetir aqui, ó. 5 vezes 8, resultado 40. Eu tenho 40, vou tirar 40, o meu resto vai ser 0. Observaram então como faz a divisão? É preciso você ter vários conhecimentos para conseguir fazer um algoritmo da divisão. Primeiro conhecimento que você precisa ter, o conhecimento da tabuada. Por que tabuada? É a operação inversa da divisão. Se você multiplicar 8 por 155, você vai achar 1240. Então, olha só. Se eu multiplico o quociente, que é o resultado aqui, multiplicado pelo divisor, eu encontro o dividendo. Operação inversa da divisão é a multiplicação. Ah, agora eu entendi! Então, olha só. Primeiro conhecimento que você tem que ter para praticar a divisão, multiplicação. Segundo conhecimento que você precisa ter, ordens e classes. Se você usar a ordem dentro de uma divisão, facilita o processo de cálculo, tá certo? Então você vai lá, observa as ordens, qual vai ser a maior ordem, qual vai ser a menor ordem do seu número. Outra coisa que precisa ficar bem clara para vocês no processo do algoritmo da divisão. Se a ordem maior não dá para fazer a divisão, você não resolve de qualquer jeito, você passa para a próxima ordem, tá certo? Então não se esqueça disso. O nosso número começou com a maior ordem sendo unidade de milhar. Aqui na frente, o 1 ocupa a unidade de milhar. E aí você precisa lembrar daquela atividade lá do terceiro ano de composição e decomposição. Uma unidade de milhar são 10 centenas. Por isso que quando o professor tirou aqui a ordem da unidade de milhar, eu tinha uma unidade de milhar e 2 centenas. Quando eu tirei a ordem da unidade de milhar, eu fiquei com 12 centenas. Estas 12 centenas eu consigo dividir por 8. Como que eu divido 12 por 8? Com uma centena para cada um, sobrando 4. Ficou claro? Muito bem, pessoal. Espero que essa dica de como fazer a divisão no algoritmo tenha ajudado a todos vocês. Muito obrigado e mãos na massa!